Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria encontrar você aqui nesta manhã. Sou o pastor André Iorri. Nos próximos minutos eu quero estar ministrando a palavra de Deus no seu coração. Hoje eu gostaria de falar para vocês que a gente precisa realmente se conectar ao Senhor. A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Irmãos, eu gosto muito dessa palavra porque mostra que no final quem dá a canetada é o Senhor Jesus. E nós precisamos entender, tem muitas pessoas às vezes que fazem projetos, planejamentos, né? E não se concretiza porque não consultou ao Senhor. Você precisa ser um filho maduro, uma filha madura que entenda esse posicionamento. Como eu tenho falado, todos nós fomos chamados para buscar a estatura do varão perfeito, ou seja, nós precisamos crescer como homens de Deus, você precisa crescer como uma mulher de Deus, ser madura nas suas decisões, e a maturidade vem com comunhão com o Senhor, estudo da palavra, comunhão com os irmãos na igreja onde você está inserido, né, a comunidade de fé, e estudar com profundidade aquilo que a palavra de Deus nos ensina, senão não tem como você atingir essa maturidade. Muitas pessoas acham que ser cristão se baseia apenas, eu sou evangélico, eu sou cristão, vou escutar um louvor aqui, vou ouvir umas pregações e todo final de semana, ou quarta, quinta-feira eu vou para o culto e no domingo eu vou para o culto. Não, é muito mais do que isso, é você ter realmente uma vida com o Senhor. Como eu falei, a pessoa se engana ali, porque a tua comunhão espiritual particular é você e Deus. Na igreja você tem uma comunhão com a igreja, com os irmãos. E há crescimentos que é particular, mas também há crescimentos que é no coletivo, entende? Então assim, você precisa estudar a palavra de Deus, e para você se conectar ao Senhor, entender aquilo que Deus quer, você precisa ter realmente intimidade. Por exemplo, quando você entra dentro de uma empresa, quando você assume um cargo novo, você vai para uma função nova, o que você precisa fazer? Aprender sobre aquilo. Para você entender quais são os seus deveres, quais são suas obrigações, certo? E aquilo que teu patrão deseja claramente. Com Deus é a mesma coisa. Por que o Senhor te salvou? Por que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Qual é o objetivo de vida? Por que você está vivo? Entendeu? Por que o Senhor te concedeu uma segunda oportunidade? O que Ele deseja para você aqui nesta terra? São perguntas que você precisa responder e saber, porque você não pode levar a sua vida só apenas por levar. Achar assim, foi por um acaso, o irmão apareceu ali, pregou, ouviu uma mensagem, uma palavra. Não, irmão, Deus tem um propósito. E você precisa entregar os seus caminhos para o Senhor, você precisa se conectar, você precisa entender. Essa palavra aqui, ela fala, eu acho engraçado, porque ela diz assim, no coração do homem, né, ele planeja. Ou seja, todos nós temos sonhos, projetos. Só que não há nada de errado em você sonhar. Mas você precisa consultar o Senhor. Eu quero lembrar vocês que no Antigo Testamento, Davi, ele viu que estava morando num palácio, e ele viu que o palácio era bom, era confortável, e que o Senhor estava numa tenda de pano, num tabernáculo. E o que ele disse? Não, enquanto eu estou aqui num luxo, o Senhor ali está numa tenda de pano? Não é correto. Vou construir um templo para o Senhor em honra ao Senhor. Davi, ele tinha um coração bom, irmãos, ele tinha um desejo correto em relação a isso, porque ele queria honrar o Senhor. Só que o que ele fez? Ele planejou o templo, né? Ele tinha esse planejamento na cabeça dele, né? Vou fazer algo para honrar o Senhor. Aí o que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. Aí o que o Senhor falou? Não, Davi, né? Eu reconheço que você quer fazer algo bom, eu reconheço que tu queres me honrar, mas tua mão está suja de guerra porque tu é homem de guerra, né? Ou seja, Davi, ele guerreou muitas guerras. Então, ele falou assim, quem vai fazer isso vai ser teu filho, que eu colocar no trono depois de ti. Então, o que eu quero dizer com isso? Davi, ele não apenas falou, eu quero fazer um tabernáculo e começou a montar. Não, ele foi consultar a Deus. A pergunta que você tem que fazer nesta manhã é, estou consultando ao Senhor nas minhas decisões?
Eu vou melhorar isso aí, porque às vezes as pessoas não conseguiram conectar. Talvez você ainda não entendeu a profundidade do que é que eu quero falar. A pessoa que você está namorando, a pessoa que você está noivando, você consultou ao Senhor? O casamento que você inseriu, você consultou o Senhor para fazer uma aliança com essa mulher, com esse homem? Por que eu estou falando? Que às vezes o casamento acaba, aí, eu não sei, Deus não cuidou. Não, nunca foi a vontade de Deus, irmão. A empresa que você quer abrir foi no tempo de Deus determinado? Era da vontade do Senhor? A amizade que você tem é da vontade do Senhor? O Senhor te mandou fazer isso? A profissão que você fez, você chegou, achou que era mais bonitinha, foi a vontade de Deus ou não? Você está trabalhando na igreja, o Senhor te mandou? Você é um levita, um músico na igreja, o Senhor mandou você fazer música? Você é um pastor, Deus te mandou fazer isso? Ah, você abriu uma igreja, Deus te mandou abrir a igreja? Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque muita confusão acontece e erro. E as pessoas geralmente botam a culpa, o primeiro que leva a pedrada é quem está na frente, né? Eu gosto de falar que é o pastor. Depois é a igreja, depois é Deus, todo mundo é culpado, mas a pessoa não para pensar se era vontade de Deus fazer determinada coisa ou não. Nós precisamos consultar. Eu tenho falado nos últimos devocionais aqui. Você não pode ser guiado pelas emoções. Às vezes você acha, não, mas é bonito, pastor. Não, mas não é a vontade de Deus. E você precisa entender isso. Existem situações que não é. Talvez você diga, não, pastor, eu quero ajudar aquele irmão que está passando necessidade. O Senhor te mandou você ajudar? Por que, irmão? Que eu estou falando isso? Ah, pastor, mas é desumano. Não. Talvez Deus esteja corrigindo aquele irmão. Talvez aquele irmão, ele está em desobediência, irmãos. E aí você está colocando a mão naquilo que Deus falou que não era para colocar. Então é importante que você se conecte com o Senhor como um Wi-Fi para entender qual é a direção do Espírito para a tua vida. Ah, você saiu da igreja, Deus te mandou sair da igreja? Tem pessoas hoje que virou moda. O pastor vai corrigir, o irmão, o líder vai corrigir. Ah, não quero mais essa igreja, não serve. Deus mandou, você está sendo rebelde. Quando a gente é rebelde, irmãos, as coisas não andam. Eu estou falando isso para você porque eu também já tomei decisões erradas. Eu também já não me conectei ao Senhor, já fui movido pelas minhas emoções. E para tudo que você faz há uma consequência. Ou melhor, vamos falar de física. Para toda ação há uma reação, né? Física, química, existe. Então, Deus ele permite, você tem um livre-arbítrio. Ah, não quer mais estar casado? Tudo bem. Mas Deus me mandou, é a mesma coisa. Ah, estão casados. A mulher não quer, mas o homem não quer. Você pode separar, você só não pode casar mais. Você está entendendo? A outra pessoa que foi deixada, repudiada, ela está livre. Então, nós precisamos tomar consciência das coisas. Você precisa entender o que é vontade de Deus e o que é permissão. Há uma diferença, vontade e permissão. Vou deixar claro isso para vocês. Vamos supor, minha filha vem e diz assim, pai, eu quero descer a ladeira com essa bicicleta. Eu falo, não desce. Não, mas eu quero, pai. Não desce, filha. Ah, mas por quê? Porque você vai se machucar, você vai cair, você vai se ralar. Não, mas eu quero, pai, eu quero. De tanto pedir, tá bom, não quer me ouvir, desce. Aí ela desce, se machuca, começa a chorar. Ah, pai. Era vontade minha descer? Não, eu permiti. Entende? E ela pagou a consequência por causa de não ouvir. Às vezes a gente paga consequências na nossa vida porque não ouvimos a voz do Espírito Santo, porque não ouvimos o nosso líder, porque não ouvimos o nosso pastor, porque não ouvimos o conselho que a palavra de Deus fala, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, irmãos. Entendeu? Se Deus está falando para fazer, faça. Se teu pastor está direcionando para você fazer algo, faz, porque Hebreus fala 17 que eles hão, de prestar contas a Deus. Nós como pastores, nós temos responsabilidade diante do Senhor.
E é pesada a responsabilidade de cuidar dos irmãos, não é uma coisa simples. Você está entendendo? Então, tome suas decisões baseadas naquilo que o Senhor fala para você. Porque senão você vai ter consequências na nossa vida. Daí depois tem aquela igual, a mãe fala um negócio, o filho não ouve, né? A mãe fala, o filho não ouve. Ah, é praga de pai e mãe. Não, não é praga, você não ouviu o conselho, você não se conectou, você não ouviu o direcionamento da pessoa, né, que Deus colocou na tua vida para te servir. Quem é a tua autoridade, meu irmão? A autoridade na nossa vida é todas as pessoas que Deus nos coloca para nos ensinar. Da autoridade de Deus não é só eu na sua vida como teu pastor. A autoridade às vezes pode ser o guarda de trânsito, a autoridade pode ser o teu professor dentro da sala de aula, seja na aula normal, no colégio, na faculdade, no curso. A autoridade na tua vida pode ser o teu patrão que tu está trabalhando. Nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. Eu me lembro muito claramente que um dia eu fui pregar para pastores em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E quando eu estava voltando, eu deixei um casal de pastores, né? E eles convidaram para mim passar a noite, porque já era tarde, era quase meia-noite. E eu falei, não, eu vou descer, eu vou para casa, eu vou embora. Eu ia pegar mais 2 horas de estrada. E assim, não, pastor, mas está chovendo e tal. Não, eu vou ir, eu sempre fiz isso. E aí eles convidaram, não insistiram mais. Quando eu atravessei a porta da casa deles, né? Eu escutei o Espírito Santo assim dizendo para mim, não desça. Volte, porque vai acontecer um acidente contigo no meio do caminho. Obedeci. O que aconteceu? No outro dia, quando eu estava voltando, houve vários pontos de deslizamento, porque onde eu estava pregando era uma serra, né? E o barranco caiu, não tinha luz, não tinha asfalto, estrada de chão, mata fechada, interditou. Vocês entendem? Então é importante a gente estar conectado com o Senhor para que a gente não sofra. E você precisa refletir se você tem sido um filho, uma filha obediente, para não se machucar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ministra o coração nosso nesta manhã. Que o Senhor possa nos ensinar a te obedecer. Porque, como fala Provérbios, Senhor, o homem planeja, mas quem determina os passos é o Senhor. Quem diz o sim para ir ou não é o Senhor. E que o Senhor possa nos ensinar a ser sensível à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e ser abençoado por conta disso. Tá bom? Aguardo vocês aqui amanhã. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu amém aqui, né? E que o Senhor te abençoe sempre. E se você não é inscrito, se inscreva aqui e convide outras pessoas também para esse canal crescer. Quero deixar meu muito obrigado a todos vocês de coração pelas orações e por tudo. Amo vocês e aguardo vocês aqui. Amém.